Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus continue no coração de cada um de vocês. Eu sou Simão dos Anjos e é com muita alegria que eu estou aqui para mais um devocional. Logo depois dessa mensagem eu estarei orando por você. Mas antes de nós continuarmos, eu gostaria de pedir para você colocar aí nos comentários de qual lugar você está nos ouvindo, se você tem algum depoimento de como esses devocionais têm abençoado a tua vida, ou até mesmo se você tiver algum pedido de oração, pode colocar nos comentários, que eu, juntamente com a minha esposa, vamos estar lendo esses comentários e, na medida do possível, nós vamos estar respondendo você em nome de Jesus. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4 diz assim: Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais abençoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Meus queridos, eu creio que se existisse uma lista das ordenanças mais difíceis da Bíblia, com certeza esta aqui estaria incluso. É muito fácil nos alegrarmos quando tudo vai bem, mas ter alegria em meio às provações, isso parece até uma missão quase que impossível. Na verdade, compreender as provações já não é uma tarefa tão fácil. De onde procedem as provações? Se Deus é amor, por que Ele nos permite passar pelo sofrimento? Qual que é o propósito de Deus em mandar nós nos alegrarmos em meio às provações? É sobre essas perguntas, nada fáceis de serem respondidas, que eu quero fazer uma reflexão com você nos próximos minutos. Em primeiro lugar, de onde vêm as provações? As provações são permitidas por Deus, mas não é culpa de Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz: Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas se as provações não procedem de Deus, então de onde elas procedem? Em primeiro lugar, as provações procedem da nossa própria humanidade. Jó 5,7 diz: Todavia, o homem nasce para a tribulação, assim como a faísca voa para cima. O simples fato de sermos seres humanos já é um motivo pelo qual enfrentamos diversas provações. Nós temos fraquezas físicas, emocionais e espirituais. Muitas vezes sofremos acidentes, desapontamentos, adoecemos. Tudo isso simplesmente por sermos seres humanos. Mas em segundo lugar, as provações procedem da nossa pecaminosidade. A maioria dos problemas que nós enfrentamos, na verdade, são ocasionados por nós mesmos. Causamos problemas com a nossa língua, com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Quebras de princípios básicos no nosso dia a dia podem nos colocar em diversas provações. Mas as provações também procedem da nossa vida cristã. 2 Timóteo 3,12. Na verdade, todos que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Satanás não fica nada contente em ver você na presença de Deus. Por esse motivo, ele vai fazer de tudo para tirar você da presença do Pai, da casa do Pai, para tentar te levar para longe do melhor lugar do mundo, que é no centro da vontade de Deus. Mas se Deus é amor, por que Ele nos permite sofrer? Sei que o que eu vou falar aqui pode até parecer uma frase de efeito, mas acredite, não é da vontade de Deus ver os seus filhos sofrendo. Contudo, Deus sempre tem um propósito em meio às provações. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos encontrar diversas vezes Deus trabalhando em meio a situações adversas. Eu sei que seria impossível falar aqui todos os propósitos de Deus, todos os exemplos da Bíblia, mas eu quero te dar alguns exemplos aqui para que você possa refletir comigo. O primeiro exemplo é o exemplo de José do Egito. Lembra aquele menino sonhador?
seus irmãos o invejaram e acabaram vendendo José como escravo. Ele foi acusado injustamente, ele foi preso, ele foi esquecido pelo seu amigo. Mas no tempo certo, Deus realizou na vida de José todos os sonhos que o próprio Deus tinha dado para José. E é interessante que José declara que não foram os seus irmãos que mandaram ele para o Egito, mas que foi Deus quem mandou ele para aquele lugar, para que ele pudesse livrar a vida de muitos. Então, meus queridos irmãos, muitas vezes você pode estar passando luta hoje, talvez tem pessoas se levantando contra você, levantando falso testemunho, mas o que essas pessoas não sabem é que eles estão sendo canais de Deus para impulsionar você a viver tudo aquilo que Deus já planejou para a tua vida. Mas Deus também permite as provações para corrigir a nossa rota. Talvez você esteja como Jonas, fugindo do chamado de Deus, e Deus pode permitir vir uma tempestade. Deus pode permitir vir um grande peixe para trazer você de volta para o chamado. Ou talvez você esteja como filho pródigo, longe da casa do pai. Deus vai permitir que a situação saia do teu controle, porque Ele quer trazer você de volta para o lugar correto, para o lugar de onde você jamais deveria ter saído. Mas Deus também permite as provações para nos levar a ter mais maturidade. Talvez você precise crescer em fé, em amor, em paciência. E acredite, meu querido irmão, minha querida irmã, não existe maneira tão eficaz quanto as provações para nós crescermos na prática em nosso dia a dia. Claro, nós podemos crescer de muitas formas, mas eu creio que uma das maneiras mais eficazes é quando nós passamos pela provação. Você aprende a ter paz quando você passa pela guerra. Você aprende a perdoar quando alguém pisa no teu calo, quando alguém te ofende. Você aprende a amar verdadeiramente quando você encontra alguém que é difícil de conviver. Talvez Deus quer te levar a crescer. Deus quer te levar a amadurecer. Mas Deus também permite as provações para que nós possamos conhecê-lo intimamente. Depois que Jó enfrentou aquela grande provação em sua vida, ele declarou o seguinte: eu tinha ouvido falar ao teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Talvez você conheça o Deus que os teus pais falaram, que o teu pastor falou, que os teus amigos falaram, mas você precisa ter a tua experiência pessoal. Não aquela experiência momentânea em um culto, nem em alguns minutos de oração. Claro, essas experiências também são válidas, mas as melhores experiências são as experiências diárias. Quando nós aprendemos a conhecer um Deus de amor, um Deus que é Pai, um Deus que cuida de nós. E para isso, muitas vezes, nós precisamos passar pela provação. Mas Deus também permite as provações para que nós possamos ter total dependência dele. Você se lembra do apóstolo Paulo, quando foi acometido por um espinho na carne? Ele orou a Deus 3 vezes e Deus não o curou. Paulo foi usado por Deus como canal de bênção e de cura na vida de muitas pessoas. A Bíblia fala que por intermédio do ministério de Paulo eram feitos milagres extraordinários. Mesmo assim, quando ele orou pela sua própria cura, Deus não o curou. Sabe por quê? Deus dá a resposta. Ele fala: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sim, queridos, vai ter momentos que nós vamos clamar, que nós vamos pedir, e a resposta de Deus vai ser contrária àquilo que nós queremos. Sabe por quê? Porque quando as coisas saem do nosso controle, nós aprendemos a depender totalmente dele. Nós aprendemos que a vontade dele é a melhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas Deus também permite as provações para manifestar a glória dele na nossa vida.
Nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 9, Jesus está passando por um certo lugar e de repente vem um cego de nascença. E os discípulos perguntam: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Foi ele ou foi os seus pais? E a resposta de Jesus é: nem ele, nem os seus pais. Mas isso aconteceu para que nele se cumpra as obras de Deus. Queridos, nas áreas em que nós mais somos provados, são as mesmas áreas em que Deus derrama tremenda graça sobre a nossa vida. Talvez você tenha passado uma adversidade tão grande, mas saiba que Deus está permitindo isso não para a tua vergonha, não para a tua morte, não para a tua desonra, mas Deus está permitindo isso, porque lá na frente você vai ver a glória dele se manifestando. Você vai ver milagres acontecendo. Você vai ver a tua vida sendo usada como um canal de bênção na vida de outras pessoas, como exemplo para falar para outras pessoas: com a graça de Deus eu consegui vencer. E você também pode vencer. Basta você se render totalmente ao Rei dos Reis. E essa graça vai ser derramada sobre a tua vida também, em nome de Jesus. Agora, por que devemos nos alegrar em meio às provações? Eu sei que isso pode parecer uma questão muito difícil. Já não é fácil enfrentar a provação, imagina se alegrar. Mas nós não devemos nos alegrar por causa da provação. Deus não tem prazer no sofrimento. A Bíblia não faz apologia ao sofrimento. A alegria é por causa do agir de Deus em meio às provações. Lembra quando o povo de Israel estava passando pelo deserto ali juntamente com Moisés? Eles murmuravam o tempo todo. Mas por que eles murmuravam? Eles estavam vendo o deserto, mas não estavam vendo que Deus estava trazendo provisão em meio ao deserto. Mesmo sendo um lugar de escassez, não faltava para eles o alimento. Deus fazia sair água da rocha. Deus permitia uma nuvem para os cobrir de dia, para que eles não queimassem no sol. Uma coluna de fogo para acompanhá-los à noite, para que eles não morressem de frio. Mas infelizmente, eles não estavam vendo os milagres de Deus em meio ao deserto. Eles estavam vendo apenas o deserto. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos nos alegrar em meio à provação? Porque nós olhamos para a provação e esquecemos de olhar para o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, que é amoroso, que nos sustenta em meio às provações. Eu gostaria de terminar esse devocional contando algo que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu lembro um momento que eu estava enfrentando uma provação muito grande na minha vida. E naquele tempo eu orando a Deus e muitas vezes eu ficava desesperado. E eu lembro uma noite após eu ter orado por aquela situação, eu fui dormir e naquela noite Deus me deu um sonho. Eu vi que eu estava em uma escola e essa escola tinha um pavilhão de 3 andares e eu estava lá no andar de cima. De repente aquela escola começava a cair. E eu corria para descer as escadas, mas as escadas caíam e não dava tempo de eu descer. E eu ficava desesperado. E ali eu começava a clamar por Deus. De repente eu percebia que todo aquele pavilhão tinha caído ao chão, mas o lugar onde eu estava ficava flutuando. E naquele momento, naquele sonho, eu ouvi uma voz que dizia: tudo pode desabar. O mundo pode desabar, mas a minha mão te sustenta. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, creia, confia no Senhor, pois o mundo pode desabar ao teu redor, mas a mão de Deus te sustenta. Eu quero fazer uma oração por você nesse momento, em nome de Jesus. Pai querido, eu te apresento nesse dia cada pessoa que acabou de ouvir essa mensagem, pessoas que estão passando por luta, por provações, por adversidades, pessoas que talvez perderam o emprego, pessoas que talvez não sabem o que fazer, pessoas que talvez estão passando por problemas na família, na igreja, no trabalho, pessoas que talvez têm causas na justiça
pessoas que estão desesperadas, que não conseguem ver saída. Em primeiro lugar, eu oro, Pai querido, para que cada uma dessas pessoas possa ver o Teu agir em meio a essa provação. Que cada um possa sentir o Teu amor em meio ao deserto, porque o Senhor nos leva ao deserto sim, mas ali o Senhor mostra o Teu amor para conosco. Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa jamais venha desistir, que essa pessoa jamais venha retroceder, que essa pessoa jamais venha voltar atrás, mas que essa pessoa permaneça firme em Ti e na força do Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Que ela possa confiar plenamente, porque o Senhor é um Deus grandioso e de milagres. E que o Senhor possa trazer sobre a vida dessa pessoa uma provisão completa para a honra e glória do Teu santo nome. Que na área em que essa pessoa mais está passando adversidades, seja justamente a área onde essa pessoa vai experimentar uma tremenda graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.